Bom dia, estou aqui, André Psicólogo, para falar com vocês, pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos e todos aqueles que têm interesse nesse tipo de assunto, nesse momento que parece tão distante uma coisa da outra, mas não é não. Pré-adolescente e adolescente são duas fases próximas e o jovem adulto é tudo aquilo que resulta dessa pré-adolescência, dessa adolescência e é aquele tanto de desafio, de possibilidades que vão se abrindo, né, na vida do ser humano que tá aí, o mundo tá aí para ser explorado e ele tá tentando se entender com isso tudo. Bom, gente, uma coisa que eu queria colocar aqui hoje, rapidamente como recado, o peso das palavras, né? Então isso eu direciono principalmente para pré-adolescentes e adolescentes, mas os jovens adultos com certeza, e eu diria que adultos, terceira idade, todo mundo precisa ficar esperto com isso. O peso das palavras. A criança, a gente costuma salvaguardar a criança do ponto de vista de que ela diz algo sem ter a noção, o cérebro dela não está desenvolvido bastante, então ela não tem a noção da profundidade, do potencial, do quanto aquela fala, aquela frase, aquela palavra, aquele, a gente poderia até estar chamando daquele xingamento, né? O quanto aquilo poderia estar afetando o outro ou os outros, o quanto aquilo poderia estar mexendo negativamente com o ambiente, as consequências daquela fala ou daquela atitude, daquele gesto, seja lá o que for que aconteceu ali. Então a criança a gente tenta salvaguardar, a gente passa então a instruir essa criança, a gente explica, coloca para ela que aquilo não foi uma boa ideia e isso, aquilo, aquele outro, tudo aquilo que a gente já sabe. Né? Quando a gente vai pro pré-adolescente, pro adolescente e pro jovem adulto, e isso se estende por toda uma vida, gente, a gente tem sim, já deveríamos ter, né? Já deveríamos ter, mesmo na pré-adolescência, uma certa base, com muito cuidado. O pré-adolescente ainda está construindo certos circuitos, certos programas, né? Mas depende muito, e aí entra um ponto interessante, depende muito do quanto ele foi estimulado, do quanto ele se desenvolveu socialmente. E aí a gente cai nessa derrota do panorama atual, onde vocês estão muito tempo fechados, cada qual com as suas telas, cada qual na sua própria casa, no seu próprio apartamento, no seu próprio canto, tendo contato com um ou dois colegas, e é pouco, não há desenvolvimento para com o externo, não há um aprofundamento, não há aquilo que você precisaria ter, aquele arcabouço de ferramentas e de possibilidades para perceber que certas coisas não deveriam estar sendo propagadas, não deveriam estar acontecendo. Não há um filtro estabelecido, não há ferramentas internas que digam para você, cara, espera, o que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo? Ou o que você tá prestes a fazer? O que é isso, cara? Né? Cadê a coerência? Cadê a noção? Né? Então isso é uma coisa que a gente precisa começar a prestar mais atenção. E quando a gente percebe, nossa, o que é que eu ia dizer? Olha o que eu ia dizer, olha o que eu ia fazer, olha o que eu ia aprontar. Que consequências isso teria? Quando você se percebe dentro desse tipo de situação, é aquele momento mágico que você entende, pô, realmente eu não estou tendo contato com o mundo lá fora, eu não estou tendo um aprimoramento, eu não estou conseguindo trabalhar minhas ferramentas internas, eu estou muito cru. Como é que eu posso acreditar que eu posso estar falando qualquer coisa a qualquer momento? Como é que eu posso acreditar que o que eu ia fazer era algo que poderia ser feito, que poderia ser realizado? Onde é que está o freio disso? Como é que eu não tenho freio? Cadê o meu freio? Né? Então, quando a gente percebe isso tudo e se dá conta disso tudo, é aquele momento mágico em que você fala, pô, preciso começar a voltar para a sociedade, preciso começar a ter mais contato com as pessoas, preciso começar a me desenvolver mais como ser humano, como tudo. Há uma necessidade de desenvolver aquilo que não foi desenvolvido, né? Há uma carência, há uma ausência de possibilidades internas, né? Então aí, gente, é um momento muito importante quando a gente se depara com esse quadro. Então aqui fica o alerta. Não precisamos cruzar aquela linha de alerta e no meio da confusão se dar conta de quase ter feito uma besteira. A gente pode simplesmente, como exemplo desse vídeo aqui,
pegar o recado e falar, não, peraí, deixa eu me escanear aqui, passar um pente fino, deixa eu me escanear e ver como é que está a minha cabeça, como é que está a minha capacidade de socializar, como é que está a minha capacidade de lidar com o outro, como é que está o meu progresso enquanto um ser humano que está se construindo e se transformando. Um ser humano que precisa crescer internamente, não é só externamente, é internamente, né? Vocabulário, a forma de entendimento daquilo que o outro diz, como é que vem, como é que você recebe o que o outro diz, tá conseguindo entender isso direito, tá conseguindo lidar com a sociedade direito, tá? Se não, gente, é aquela história que vocês já sabem. A oratória aqui é de um psicólogo e é óbvio, não está conseguindo lidar com a questão, procure ajuda, procure um psicólogo, procure ajuda. Não deixe passar uma situação onde você percebe que há uma dificuldade de contato com a sociedade e uma dificuldade de buscar, de construir essas ferramentas internas. Tá bom, gente? Grande abraço, até mais.